Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Temos algum visitante hoje, fora a moça que eu ajudei a manobrar o carro? Como que é seu nome? Lucinéia, seja bem-vindo, tá? Essa aqui é a casa do Pai. Lugar de receber conselhos, de se sentir aconchegada e de fazer petições também. Eu sou pai, eu sei também o que serve uma casa do Pai. Sinta-se à vontade do nosso meio. Amém? Mais algum visitante? Amém? Igreja, vamos abrir a palavra de Deus para você que trouxe. No Evangelho de São Mateus. Tenho meditado nessa palavra já faz algum tempo. A gente ministrou lá com os jovens, durante o batismo, pós-batismo, a gente tem batido muito sobre tentação, pecado, sobre o que liberta, o que salva. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do verso 1 em diante. Minha Bíblia diz assim, na epígrafe, a tentação de Jesus. Evangelho, São Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 10, ao 11. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, o tentador, novamente, o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-se tê-lo nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se te prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua fonte, abaixe-se não só olhando para baixo, mas olhe para dentro de si, para que nesse momento essa palavra ministre ao nosso coração. Senhor, que teu Espírito unja todos nós, para que o Senhor derrame sobre nós todo o ensinamento, tudo aquilo que o Senhor quer com a igreja e com todos estão aqui. E para que isso aconteça, que o Senhor me use como um instrumento, que use a minha voz, use tudo que o Senhor possa fazer, Pai. O Senhor tem liberdade de nos trazer aquilo que precisamos e necessitamos nesse momento. Te louvamos por esse momento, por essa casa, por esse tempo separado agora, hoje, aqui, para te ouvir. Estamos aqui. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, hoje, lendo essa palavra, eu me lembrei da minha mãe, para variar, a minha mãe. Aonde eu morava, nós temos um terreno da família, inclusive está sendo vendido, lá no Prado Velho, um terreno grande. Tinha 16, ainda tem 16 pés de fruta lá. E meu padrinho, uma vez resolveu criar galinhas lá. Aí ele arrumou uma galinha e um galo. Resumindo, em 2 anos, num terreiro, acabou com toda a grama, tinha dezenas de galinhas e galo lá. E a minha mãe tinha a mania de toda vez que sobrava o resto de comida, ela ia jogar, né? Para as galinhas no quintal, e aqueles bichos vinham apavorados e começavam, ansiosos por pular nela, ela começava: sai bicho, sai bicho.
Eu estava lembrando aqui, né, que Jesus mais ou menos fez isso essas 3 vezes, né? O bicho tentou ele e falou: sai para lá, bicho, sai para lá, bicho. Mas sabe o que a gente... Eu estava falando com os jovens antes do batismo, alguns estão aqui, sobre essas tentações, falando para eles quão é necessário ser tentado. Pasme você. A gente estava explicando para eles que a vida funciona mais ou menos assim. A gente, por exemplo, pelo menos comigo aconteceu assim. Eu estava inundado pelo pecado, inundado num lodo de charco, de lama, de perdição. Aí, cheio de pecado, aí Jesus veio para a minha vida. E o pecado foi embora. Então, hoje, quando eu sou tentado, eu estou recebendo a visitação do pecado. Quer dizer que o pecado não habita mais em mim, dessa forma. E para mim fica muito claro, porque eu, quando estava naquele jeitão, no mundão, eu me lembro até hoje que minha mãe pediu 2 mandamentos só. Ela pediu para mim nunca, minha mãe crente de oração, mas nunca entrar no centro de macumba, de forma alguma. Fez esse pedido. E outro foi que eu nunca me tornasse homossexual. Pasmem vocês. Então, quando ela viu que eu estava maluco, não tinha mais caído com a bebida, com a droga, ela só fez esses 2 pedidos. Então, tirando esses 2, foi fácil viver sobre esses 2 mandamentos. Numa vida de perdição, então era assim, a gente fazia tudo que dava vontade, porque eu não era coagido, não tinha nada que me confrontasse, nenhum mandamento, nem a palavra de Deus, nem o próprio Cristo em mim, porque não habitava em mim. Então, eu não era tentado, não gostava mesmo, não tinha nenhuma curiosidade pelo centro de macumba, e nunca tive tendências homossexuais. Então, estava fácil viver sem ser tentado nesse mundo de escravidão. Mas veio que Jesus habitou na minha vida. E Ele entrou. E o pecado foi embora. Não sou mais escravo dele. Mas Ele vem me visitar. Garanto para vocês que pelo menos hoje, vocês que estão aqui, foram de alguma forma tentados. Não como Jesus aqui, com um diálogo direto com o autor, né? Com o autor do pecado, mas aqui. Então a gente tem que ter esse discernimento, que, se imagine Jesus, os jovens perguntaram para mim: Sérgio, e daí? E depois do batismo, eu falei, eu vou dar uma ilustração para vocês, eu vou falar sobre Jesus. Aí Jesus se batizou, aí os céus se abriram, o Espírito veio sobre ele, a voz do céu disse: eis meu filho, de quem eu tenho prazer, de quem eu amo. E o Espírito chegou para Jesus e falou: Jesus, vamos lá comigo? Acho que Jesus deve falar: aonde? Lá no deserto. Fazer o quê? Conversar. Conversar com quem? Com Satanás. Essa foi o que eu falei para eles. Então, agora, depois do batismo, que o pecado vai embora, e a gente se coloca debaixo da palavra de Deus, e a partir desse momento, Jesus diz e nos chama de filho, amado. Pecado, e nós estamos sob a palavra de Deus. Só que a gente lê o texto, a gente pensa, aí, como Jesus foi tentado e como nós somos tentados como Jesus. A palavra de Deus diz assim que, chegando-se a ele, no verso 3, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, olha só que astuto, colocando em dúvida aquilo que no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ali logo em cima, veja ali verso 16 e 17, e saindo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se abriram os céus e veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele, verso 17,
E eis que uma voz do céu dizia: este é o quê? Meu filho amado, a quem me compraz. E Satanás logo depois chega: se tu és, se, não sei, quem sabe. E às vezes essa tentação chega na nossa vida: se tu és filho de Deus, né? Por que as vontades, porque a fome ali é uma vontade pessoal, intrínseca do corpo, da carne, é uma necessidade básica. Fome, depois de jejum, se ele põe a questionar a nossa paternidade de Deus e o amor dele por nós. Mas Jesus, com uma certeza absoluta, porque quando Jesus se batiza, ele ainda não fez nenhum milagre, ele não andou pelas águas, não curou leproso, mas quando ele se batiza e começa o seu ministério público, os olhos do mundo, do universo, as luzes estão sobre ele. Ele vai trazer a redenção à humanidade, está ali, está todo mundo prestando atenção nele. E essas respostas, para ele e para mim, vão dizer se nós estamos prontos. Para ele e para a cruz, para nós também, para o futuro. E ele responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Ele escutou o quê? Filho amado, de quem me compraz. Daí Satanás vem questionar, ele simplesmente falou: não interessa, pedras, pães, fome, necessidade, o que interessa? Isso talvez seja necessário, mas a palavra da boca dele, quebrando o questionamento de Satanás, diz a palavra que ele disse: que eu sou filho dele, que você é filho dele. Não interessa a tentação que vier, e essa é uma certeza e é uma convicção das nossas respostas mediante essas situações ou a essas tentações. Filho amado de quem eu me comprazo. E ele não tinha feito nada, absolutamente nada, como o pastor Tiago aquele dia ilustrou do filho dele que nasceu. Ele não tinha dito: pai, eu te amo, ele não tinha tirado um 10 na escola, ele não passou no vestibular, ele não passou a faculdade, ele não tirou a carteira de mentor, simplesmente ele estava ali, ele nasceu. E nesse momento, eu e você estamos debaixo de um amor incondicional. Filho amado de quem eu me comprazo. Mas o diabo não se dá por satisfeito e tenta de novo, pela segunda vez: se tu és filhos de Deus, se jogue do pináculo do templo. Então, no verso 5, então o diabo transportou-o para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tornar-te-ão pelas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Olha só. Agora Satanás está duvidando do caráter de Deus. Quer nos pegar numa outra forma, quer pegar Jesus de outro jeito. Ele tem a convicção, eu sei, a palavra dele disse, nós sabemos, porque a palavra dele disse: tu és filho amado. E agora está dizendo que se nós somos filhos de Deus, nós daremos ordem, e usa a palavra para justificar. Está lá no Salmo 91, 11. Coloca lá, Fabiano. Salmo 91, 11. Pensou o diabo lendo a Bíblia, gente? Para usar isso para nós. Mas como é que pode? Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com seus pés. O diabo usando a palavra de Deus para tentar Jesus, para questionar o amor que a gente tem, e a gente tem com eles essa certeza.
para questionar esse amor de Jesus, o amor de Deus pela nossa vida. Sabe, gente, quando uma pessoa não tem certeza do amor do outro pela gente, ou por mim, se a gente não tem certeza do amor de Deus, a gente começa a, se tu me amas, teus filhos não fazem isso com você? Pai, se me ama? Se pensa porque lá vem alguma coisa. Pensa sabendo que vai responder. E às vezes o diabo põe isso no nosso coração. A gente tem dúvidas do amor de Deus. E a gente acha que para ter o amor de Deus precisa fazer algumas coisas. Eu ministrei com os jovens, eles estão aqui. Para ser uma ideia, eu prego todo sábado, gente. Então, a gente está sempre envolvendo. A gente estava falando sobre admiração e amor. São duas coisas absolutamente diferentes. Quando a gente quer a admiração, tem muita gente que quer buscar o amor de Deus, pasme isso. Uma coisa que já veio, já está e já aconteceu, está declarado. Mas tem gente que busca o quê? Admiração fazendo coisas. E nesse mundaréu de coisas que eles acabam fazendo para Deus, eles acham que por causa disso pode ter concessão para cometer alguns pecadinhos. Às vezes é assim. Eu venho todos os cultos, hoje eu vou faltar, porque eu venho todos, então hoje não tem problema faltar. Não, eu posso não vir por vários motivos, eu já não vim porque não tomei banho, sabiam? Eu sou mecânico e faltou água no bairro, e eu estava irreconhecível, gente, e eu não vim para o culto, não vinha, não ia ficar bem, e nem quem estava do meu lado também. Então, há vários motivos, mas o fato de eu ter vindo sexta, ter vindo sábado, ter vindo domingo, e na segunda, e na terça, agora quarta, não, porque eu vim todos os dias, né? Então, Deus, hoje dá uma folga, né? E às vezes é assim. A gente se põe a questionar das coisas que fazemos para Deus. Quando a gente não tem certeza do amor de Deus, Deus, se tu me ama mesmo, traz aquele, que nem para os jovens, aquele namoradão, aquela namoradinha, aquela esposa maravilhosa, né? Aquele emprego dos sonhos, né? Se tu me amas, aqui fala, se Deus te ama mesmo, te joga, e pede para ele, espera aí, agora é o caráter do meu pai que você está questionando, Satanás, e lá vai um que nem diz minha mãe, show bicho. E tem que ser assim na nossa vida, quando esses questionamentos, eu estou falando desses diálogos, talvez o Espírito, como Cristo, e nunca acho que vai fazer isso com a gente, vai nos jogar no deserto para ser tentado por Satanás, mas essas tentações acontecem nesse deserto aqui, ó. Sabe, onde é você e Deus, onde você tem dúvida de ser amado por Deus, onde você tem dúvida do caráter de Deus sobre sua vida, tem dúvida do amor de Deus, por mais que já ouviu e já pregado e já foi dito como tem sido batido, Deus amou primeiro, ponto. Mas esses diálogos acontecem na nossa mente, e às vezes a gente fica perdido, e Satanás sabe disso, das nossas fraquezas, e nessa busca de admiração. Daí quando a gente quer a admiração de Deus, a gente começa a fazer um monte de coisas sem amor aqui dentro. Para buscar admiração, através do que eu faço. E quando você busca admiração e faz coisas sem amor, a gente começa a deformar a gente para dar o resultado para o próximo. É assim quando a gente busca admiração do chefe, é assim quando a gente quer buscar admiração do pai, é assim quando a gente quer buscar admiração do pastor, é assim quando a gente quer buscar admiração da sociedade, a gente começa a fazer coisas deformando a gente para dar o resultado que o outro quer. E quando eu não sou eu para buscar esse resultado para agradar o próximo, eu não dou a chance dele me amar como realmente eu sou. Jamais. Um círculo de admiração, uma troca da busca pela admiração,
virá em amor. O amor pode nascer da admiração e do respeito, mas não de uma admiração intencional. Amém, gente? Esse negócio de admiração, lembrei a primeira vez que a minha esposa me convidou para jantar, fora, comer uma sopa. Eu já falei, acho que isso aqui, estava 15 dias na casa de recuperação tomando sopa. E no sábado ela me chama para jantar, pensa, eu duro numa casa de recuperação. Ela me chama e fala, vamos jantar? Vamos, você paga. Melhor ainda, vamos lá. Cheguei lá, ela me levou numa casa de sopa. Pensa no... Você lembra disso, tio? Eu falei, e agora? Namorando, período da conquista. Eu falei, Simara, posso te falar uma coisa? Pode tudo, meu amor. Eu não vou comer sopa. Você não gosta? Eu falei, não é que eu não gosto. É 15 dias que eu estou comendo sopa na casa de recuperação. A Daia daqui era nutricionista da casa de recuperação, e nós estávamos engordando demais, e ela cortou nosso alimento, e a gente ficou no escrutínio da casa dizendo a sopa. Eu falei, me desculpe, mas eu não vou comer sopa. Não vou. O que tem que você comer? Eu falei, eu quero um filé mignon, né? Já que você vai pagar 4 quilos. Você lembra? O prato mais caro era a última oportunidade, ou me ama ou, né? Estamos aí até hoje, né, tio? A chance de ser verdadeiro dá a chance de amar e de ser amado, como realmente nós somos. Não busquem admiração. Não questione o caráter de Deus. Não busquem o amor de Deus, algo que já está sobre sua vida. Por esse amor, consciente disso tudo, desse amor incondicional, faça. Com Cristo não há sofrimento. Para encerrar, gente, a última tentação. E novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, verso 8. E disse-lhe tudo isso, e mostrou-lhe toda a glória e os reinos deste mundo e deles que há. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrarmes e adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, um show, bicho, último, maravilhoso, porque está escrito, ao Senhor Deus te adorarás, e só Ele servirás. Às vezes, gente, nós somos questionados somente quando a gente está em um projeto de oração, um projeto de vida, um projeto de liberação. Falo projeto porque anseio nosso de libertação. Às vezes começa a demorar. Projeto de carreira profissional, projeto de matrimônio. E começa a demorar e as coisas, a gente começa a se questionar. Poxa, né? E aí o diabo começa a nos colocar o atalho. Sabe o caminho mais curto? Faz isso. E às vezes a gente está prejudicado financeiro, às vezes a gente está sofrendo de uma carência emocional, às vezes a gente está fazendo uma carência ministerial, vou usar essa palavra, e a gente começa, pois é, né? E de repente é oferecido algo para nós que não provém de Deus. E qual o discernimento que nós temos? Qual é essas 3 convicções que a gente tem, que Jesus disse aqui, essas 3 certezas básicas, nós temos que ter na nossa vida para as respostas, gente. Somos filhos de Deus, amados de Deus. E Ele nos ama incondicionalmente, eu tendo resultado ou não, eu caindo ou não, eu fazendo coisas ou não, Ele não muda. E para mim, o mais importante deles, quando identificar que uma coisa provém de Deus, ou vem de Satanás, porque o que ele ofereceu ali, foi reino, a glória desse mundo.
Simples assim. Duvide, questione e não aceite nada de promessa de Deus para glória nesse mundo. É uma recomendação básica, simples, uma convicção. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma oficina mecânica, sou mecânico. Chega um carro para resolver um problema muito simples. Uma grande oportunidade para mim ter um ganho absurdo financeiro. E vem na minha cabeça, está fácil, dinheiro fácil. E eu cedo para ganhar esse dinheiro fácil. E ainda vem aqui oferta e dizimo, gente. Não foi Satanás no deserto. Foi o que o dinheiro pode comprar nesse mundo que trabalha na minha mente. Para que eu busque esse caminho mais fácil. Para que eu receba aquilo que não provém de Deus para a minha vida. Para que eu aceite, engodado pela minha necessidade, pela minha carência, pela minha saudade de alguém. Engano, tudo aqui dentro do coração. E o diabo sabe das carências do homem. Tentou Jesus, mas se nós, eu, você, Cristo teve essas convicções, essas 3 certezas, mediante essas 3 tentações. Quando nós tivermos essas 3 certezas, dessas 3 respostas, como Jesus, nós estaremos prontos. Nós estaremos prontos para o futuro. Seja de cruz, seja de glória, seja para operar milagres, seja para alcançar perdidos, nós estaremos prontos. Quando você se batizou, vocês jovens, todos nós, toda a luz do mundo espiritual está sobre a nossa vida, os olhos estão sobre nós. Este é meu filho amado. 3 convicções. Se eu e você entendemos bem o que a gente acabou de receber de Deus, a gente vai viver bem. Não interessa a minha carência de pão. Não interessa a minha necessidade de ter que provar o amor de Deus sobre mim. E não interessa aquilo que o mundo me oferecer. Não aceitaremos nada que não provenha do nosso Pai, que nos ama. Amém, gente? Recebe essa palavra como eu recebi, que é de Deus. Vamos bater palma para Jesus?